Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo ao canal Defensores. Eu sou o professor Paulo Cristiano. Este vídeo é a continuação de outros vídeos que eu tenho feito a respeito dos argumentos utilizados pelas Testemunhas de Jeová em relação à Trindade e especificamente ao Espírito Santo. Eu fiz 2 vídeos mostrando como que os argumentos baseados na questão do gênero e do artigo contra o Espírito Santo não procede. Também mostrei como que eles se tornam apologistas do diabo e adversários do Espírito Santo quando o assunto é provar personalidade. Este vídeo eu quero trabalhar, como eu disse nos outros vídeos, com esta apostila, Deve-se Crer na Trindade, essa brochura. Eu disse em um outro vídeo que ela foi publicada em 1889, na verdade é 1989. Essa apostila é dividida em 3 partes, onde eles falam sobre a Trindade em si, depois fala se Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso e, por último, sobre o Espírito Santo. É uma apostila que reúne diversos artigos encontrados nas variadas literaturas produzidas pelas Testemunhas de Jeová, onde eles atacam a divindade de Cristo, atacam a doutrina da Trindade e tentam despersonificar o Espírito Santo. Então, eles reuniram a maioria desses artigos, não todos, a maioria desses artigos contra a Trindade, nesta brochura com o nome Deve-se Crer na Trindade. Existem outros argumentos, tá, que não estão aqui, mas a maioria dos argumentos, os mais fundamentais e que eles mais utilizam, estão aqui nesta brochura. Essa brochura ela é específica. Por que ela é específica? Porque é uma brochura que, na verdade, uma Testemunha de Jeová que estuda independente das literaturas e da manipulação do corpo governante, ela vai perceber que essa brochura ela traz diversas citações, tá? Só que essas citações não têm a bibliografia. Eles não colocaram aqui na parte de trás a bibliografia para a pessoa consultar se realmente está dentro do contexto as citações que eles fazem aqui. Existem mais de 32 citações aqui de teólogos e de obras teológicas de referência. No entanto, são citações ou com o nome incompleto do autor, ou só com o nome da obra, sem a página, sem o volume, porque isso dificulta a pessoa encontrar. Por exemplo, tem enciclopédias aqui que tem 15 volumes. Como que você vai achar uma citação em 15 volumes? A pessoa já desistiria desde o começo, né? Então, se tratando de adepto da Testemunha de Jeová, eles vão confiar cegamente no que a sua organização está dizendo, sem se dar ao trabalho de pesquisar se realmente é assim, como fazia, por exemplo, os bereanos, lá em Atos dos Apóstolos, em relação ao que Paulo estava dizendo. Eles não têm espírito bereano, eles confiam cegamente no corpo governante. Sabe por quê? Porque eles acreditam que isto aqui vem diretamente de Deus. A sentinela, a despertai, as brochuras, os livros, eles acreditam que o corpo governante recebe diretamente de Deus, um alimento que vem do céu e é dado à organização Testemunha de Jeová. Mas muito bem, vamos falar um pouquinho então sobre o Espírito Santo, que vai da página 20 à página 23, tá? Começa aqui, neste lado, falando sobre o Espírito Santo, e vai até a página 23. Vamos ver alguns desses argumentos que eles utilizam, tá bom? E vamos responder de acordo com a palavra de Deus e de acordo com a lógica e o bom senso. Muito bem. Eles costumam começar, né, de maneira bem calma, explicando algumas coisas sobre o Espírito Santo. Aqui o título é O Espírito Santo, a força ativa de Deus. Eu vou só ler alguns argumentos, não vou ler tudo, tá? Só alguns argumentos, vamos rebater estes argumentos. Por exemplo, eles falam aqui, ó, nas escrituras hebraicas, a palavra mais frequente usada para espírito é ruá, que significa fôlego, vento, espírito. Aí eles fazem uma pergunta, bem capciosa, mas infantil. Indicam estas palavras que o Espírito Santo é parte de uma trindade? Eles já estão jogando com a mente da pessoa, né? Eles já estão influenciando a pessoa a acreditar que o Espírito Santo ele não é uma pessoa e muito menos parte de uma trindade. Ele é sim, simplesmente uma força ativa. Indicam estas palavras, ou seja, vento, fôlego, espírito, que o Espírito Santo é parte de uma trindade? É claro que não. Qualquer pessoa que tem um mínimo
de bom senso sabe que simples palavras não significa que elas fazem parte de um ser ou dentro de uma categoria. Eu vou devolver essa pergunta às testemunhas de Jeová. Por exemplo, Deus, ele aparece na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, não com o nome Jeová, com outro nome, chamado Elohim. Tá? Agora eu pergunto, a palavra Elohim, isso significa simplesmente por causa desta palavra que ele se identifica com o Deus verdadeiro? Se identifica com o Criador de todas as coisas? Não. A palavra Elohim significa deuses. Isso significa que essa palavra por si mesma, por si só, ela indica que Elohim é o Deus verdadeiro? Não. Aliás, nenhuma palavra por si só indica. Você precisa de outros elementos relacionados e que compõem, junto com esta palavra, um todo completo. Aí você pode analisar. Mas o que as testemunhas de Jeová fazem aqui? Simplesmente jogam este argumento ridículo, né? Falando que a simples palavra Espírito não indica que o Espírito Santo faz parte de uma trindade. É claro que não. Você precisa analisar a Bíblia como um todo, especialmente o Novo Testamento. Mas vamos continuar, tá? Vamos passar esse argumento ridículo aqui, que não diz absolutamente nada, não arranha em nenhum ponto a doutrina da Trindade, e muito menos a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Aí o subtítulo, uma força ativa. Aí eles vão falar de novo. Ó. Em Gênesis 1, 2, a Bíblia declara que a força ativa de Deus, espírito hebraico, o ruá, movia-se por cima da superfície das águas. Aqui o Espírito de Deus era a sua força ativa. Bom, as testemunhas de Jeová, elas são conhecidas por modificarem a Bíblia Sagrada, por adulterarem versículos da Bíblia, ou tirar ou acrescentar, o que não existe nos originais. Bom, quando você abre a Bíblia Sagrada, lá em Gênesis capítulo 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. O original hebraico está Ruá Elohim, ou seja, Espírito de Deus, e não força ativa de Deus. Não existe nenhum manuscrito do Antigo Testamento a expressão força ativa de Deus. As testemunhas de Jeová acrescentaram por conta própria, ou seja, elas adulteraram um versículo bíblico para tentar provar uma doutrina herética de que o Espírito Santo é simplesmente uma força ativa. Então, essa questão aqui, onde eles dizem, até certo ponto, pode ser comparada com a eletricidade, uma força que pode ser adaptada para realizar grande variedade de operações. Então, para elas, o Espírito Santo nada mais é do que uma força desprovida de qualquer personalidade, né? E eles fizeram o quê? Inseriram essa doutrina bem peculiar a eles, por conta própria, nos originais hebraicos. Quando eles traduziram a tradução do Novo Mundo, fizeram a tradução do Novo Mundo, eles acrescentaram força ativa por conta própria, ao arrepio de todos os tradutores, de todos os estudiosos biblistas que existem na face da terra. Eu sei que as testemunhas de Jeová, alguns sites de, entre aspas, apologistas apologistas das testemunhas de Jeová, eu falo adventistas porque são primos, tá? As testemunhas de Jeová saiu do movimento adventista. Eles têm alguns argumentos, mostrando algumas versões onde é traduzido a força de Deus, é traduzido o fôlego de Deus, o vento de Deus, mas tudo isso, é claro, tem base no substantivo pneuma. No substantivo ruá. Por quê? Porque ruá significa vento, fôlego e espírito. Então você pode traduzir. Agora, força ativa, nunca que você poderia traduzir, porque não reflete o que realmente o original em hebraico está dizendo. Aí eles vão falar aqui que o Espírito Santo, Deus usa para falar a respeito de Davi, para ensinar, para dar força e tal. Aí na página 21, está escrito aqui, ó, bem em cima, eles abriram aqui uma referência, né? E eles fazem a seguinte perguntinha. Certa ocasião, o Espírito Santo apareceu em forma de pomba, noutra em forma de língua de fogo, nunca em forma de pessoa. Aí embaixo, sob o título Poder Além do Normal, eles dizem, a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo na aparência de uma pomba, não em forma humana. Ou seja, então o que eles estão querendo dizer? Pelo fato do Espírito Santo nunca ter aparecido na forma humana,
Isso significa que o Espírito Santo não é uma pessoa. Agora eu devolvo a seguinte pergunta para as testemunhas de Jeová. Os demônios já apareceram em alguma forma humana? Onde na Bíblia que um demônio aparece em forma humana? Onde que na Bíblia o próprio Satanás aparece em forma humana? A Bíblia diz que eles são espíritos imundos. Então eles essencialmente são espíritos. E eles não aparecem na Bíblia em forma humana. Mas isso significa que tanto Satanás como os demônios não têm personalidade? Não são uma pessoa? Claro que são. A despeito deles não aparecerem em forma humana. Então essa pergunta aqui, olha, o Espírito Santo nunca apareceu em forma humana. Em sim, por exemplo, como línguas de fogo, em forma de pomba. É claro, isso são símbolos do Espírito Santo. Por exemplo, Jesus aparece como um cordeiro, Deus é chamado de fogo devorador, Jesus viu Satanás cair como um raio. Então isso são símbolos que a Bíblia dota alguns seres, por exemplo, Deus, Jesus, o próprio Satanás e também o Espírito Santo. Isso não significa de modo algum que o Espírito Santo deixou de ser uma pessoa. Aí na página 21, eles vão dizer sobre o subtítulo, não é uma pessoa, mas não há textos bíblicos que falam do Espírito Santo em termos pessoais? Sim, mas note o que o teólogo católico Edmund Fortman diz sobre isso. Veja bem, qual que é o truque das testemunhas de Jeová aqui? Elas sabem que existe textos onde a Bíblia fala em termos pessoais do Espírito Santo, inclusive o Espírito Santo falando, mas elas não trabalham, não explicam esses versículos, né? O que elas fazem? Citam fora de contexto um teólogo católico. Existe um livro onde ele escreve sobre isso, chama O Deus Trino. E elas não citam a página, não citam a edição, só citam o nome do cara e o livro dele, tá? Por quê? Para dificultar as pessoas irem atrás e pesquisar se realmente é assim. Olha a citação que elas fazem. Embora esse espírito seja a miúde descrito em termos pessoais, parece bem claro que os escritores sagrados das escrituras hebraicas jamais conceberam ou apresentaram este espírito como sendo uma pessoa distinta. O que elas estão fazendo aqui? Elas estão citando um teólogo como se o teólogo estivesse concordando com as testemunhas de Jeová. Sendo que o que elas fizeram aqui? Elas tiraram o teólogo fora do contexto. Olha o que ele diz aqui dentro do contexto, né? Analisando essa mesma passagem, olha o que Fortman diz, olha, na página 9 deste livro que elas citaram. Talvez se possa dizer que alguns desses escritos sobre a palavra, sabedoria e espírito proporcionaram um clima no qual a pluralidade dentro da divindade era concebível para os judeus. No entanto, esses escritores definitivamente nos dão as palavras que o Novo Testamento usa para expressar a trindade de pessoas: Pai, Filho, Palavra, Sabedoria e Espírito. Tá? Agora, quando elas citam isso aqui fora do contexto, fica parecendo que o teólogo está concordando com as testemunhas de Jeová e despersonalizando o Espírito Santo. Mas quando você lê esse teólogo dentro do contexto, você percebe que ele está falando que, apesar do Novo Testamento, né, os escritores não terem distinguido o Espírito Santo como uma pessoa distinta do próprio Deus, que realmente é assim, tá? No entanto, esses escritos possibilitaram que os escritores do Novo Testamento, né, distinguissem sim o Espírito Santo como a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É isso que ele está dizendo. Tá? Eu não tenho tempo aqui para mostrar para você todas as citações que eles tiraram fora do contexto. Tá? Tem um site, eu vou deixar na descrição do vídeo, onde você vai entrar, onde eles trabalham só sobre essas citações que as testemunhas de Jeová fizeram, tiraram fora do contexto as obras e os teólogos que eles citam aqui nesta brochura, tá bom? Vai ficar aqui na descrição deste vídeo. Você pode entrar e verificar e vai ficar horrorizado como as testemunhas de Jeová são desleais, são desonestos intelectuais. Aliás, as testemunhas de Jeová não, essas são vítimas. Quem são desonestos intelectuais são os líderes, o chamado corpo governante, a sociedade torre de vigia. Aí eles vão dizer, olha, nas escrituras não é incomum que algo seja personificado. Diz que a sabedoria tem filhos, o pecado e a morte são chamados de reis, o pecado é dito que ele é como um demônio que está em tocaia, mas naturalmente o pecado não é uma pessoa espiritual. Personificar o Espírito Santo tampouco torna uma pessoa espiritual. Mas é claro que personificar o Espírito Santo
não o torna uma pessoa. Por quê? Porque o Espírito Santo não precisa ser personificado. Ele é uma pessoa. Ele tem personalidade. Então não há necessidade da Bíblia personificar o Espírito, porque ela já mostra o Espírito Santo como uma pessoa. Agora, é interessante, eles citam aqui alguns elementos, né, impessoais, como sabedoria, o pecado e a morte, tem o sangue. A Bíblia diz que o sangue clama a Deus, né? Em algumas partes do Antigo Testamento fala das árvores batendo palmas, reivindicando alguma coisa. É claro que a maioria desses textos, quando você vai analisar no original hebraico, está dentro de um gênero poético. E dentro de um gênero poético, tudo é possível. Por exemplo, até Deus ter asas, como em Salmos. Mesmo que essas palavras aqui não estejam dentro desse gênero poético e dentro de um gênero narrativo, prosaico, isso não significa que estes textos eles são fortes o bastante para provar que o Espírito Santo não é uma pessoa. Por quê? Porque, veja bem, por exemplo, a morte é personificada, eu acho que umas 6 vezes, o pecado umas 5 vezes, o sangue acho que uma vez, tá? Agora, e quanto ao Espírito Santo? Todas as qualidades de uma personalidade de uma pessoa aparecem mais de centenas de vezes a respeito do Espírito Santo. Por exemplo, eu gostaria que as testemunhas de Jeová me mostrasse, por exemplo, o sangue falando. A Bíblia fala que ele clama a Deus de uma maneira metafórica, né? Está personalizando o sangue ali. É claro que é uma personificação. Qualquer pessoa de mente mediana saberia que é uma personificação, porque você nunca viu o sangue conversando. Né? Eu gostaria que a Testemunha de Jeová me mostrasse vários versículos onde o sangue conversa, onde a morte conversa, onde o pecado conversa, como mostra o Espírito Santo fazendo. O Espírito Santo separando, o Espírito Santo ordenando, o Espírito Santo se entristecendo. Onde que a morte se entristece? Onde que o pecado se entristece? Onde que o pecado diz que o pecado falará, ensinará, guiará a toda a verdade? Não existe, né? A Bíblia mostra claramente o Espírito Santo tendo os 3 componentes de uma personalidade: razão, emoção e vontade. Ele faz como ele quer, ele raciocina para poder fazer e ele se entristece, ele tem amor, ele intercede com gemidos. Ou seja, o Espírito Santo ele tem todas as qualidades de uma pessoa. E isso não é personificação, isso é ser um ser pessoal. Agora, utilizar aqui o pecado, o sangue, a sabedoria, a morte para desqualificar o Espírito Santo é de uma deslealdade enorme. Então você que é testemunha de Jeová, pense por si mesmo, não deixe o corpo governante pensar por você. Raciocine à base das Escrituras. Seja um pesquisador independente e veja. Se você fizer uma pesquisa independente, você vai ver que o Espírito Santo não é nada disso que as testemunhas de Jeová estão fazendo ou estão falando sobre ele. Bom, mas vamos prosseguir aqui. Na página 22, eles vão fazer novas comparações. Tá? Agora, o Espírito Santo é comparado com os seres inanimados. Similarmente, em 1 João 5, 6 e 8, não apenas o Espírito, mas também a água e o sangue são mencionados como testemunhas. Mas a água e o sangue, obviamente, não são pessoas. E tampouco o Espírito Santo é uma pessoa. Qual que é o truque aqui? Associar a água e o sangue como testemunha, porque ali também o Espírito Santo está como testemunha. Mas se você ler o contexto inteiro dessa passagem de 1 João, você vai perceber que o escritor João, ele dá destaque ao Espírito Santo e não à água e o sangue. Ele dá destaque ao Espírito como testemunha. Pode perceber isso no contexto, tá? Mas vamos entrar na mente das testemunhas de Jeová. Vamos raciocinar de acordo com o corpo governante. Será que eles têm razão? Não. Eu separei algumas coisinhas aqui para mostrar para você que é uma testemunha de Jeová que está à procura da verdade, como que a sua organização ela é maldosa, tá? E ela deturpa o que a Bíblia Sagrada diz. Se pelo fato da água e o sangue não ser pessoa, mas mesmo assim ser testemunha, e o Espírito Santo está arrolado junto com a água e o sangue, testificando, então o Espírito Santo não seria também uma testemunha? O que você diz então de seres inanimados ou de um elemento inanimado testificar junto com pessoas? Por exemplo, para nós raciocinarmos aqui, abra sua Bíblia
em 3ª de João, versículo 12. Eu falo versículo 12 porque só tem um capítulo, tá bom? Olha o que diz lá em 3ª de João a respeito de Demétrio. Todos dão testemunho de Demétrio. Todos quem? A igreja, tá? A comunidade ali cristã. Todos dão testemunho de Demétrio. Até mesmo a verdade. Ou seja, a verdade está dando testemunho de Demétrio junto com a igreja. E também nós testemunhamos. Nós quem? João com os seus discípulos ali, junto com a igreja de Demétrio e junto com a verdade. Olha aqui, nós temos uma coisa inanimada junto com coisas animadas. Quer dizer, se nós formos seguir a mesma linha de raciocínio da Testemunha de Jeová, nem a igreja e nem João poderia ser uma pessoa ou ter uma personalidade. Por quê? Porque ambos, a verdade, que não é uma pessoa, mas a igreja e João, dão testemunho igualmente de Demétrio. Assim como está lá citado na brochura, em 1 João, capítulo 5, versículo 6 e versículo 8, onde eles colocam o espírito, a água e o sangue e dizem que pelo fato da água e o sangue darem testemunho junto com o Espírito Santo não pode ser uma pessoa também. Se fosse assim, então aqui também nem João e nem a comunidade cristã poderia ser uma pessoa, porque eles estão juntos da verdade, ambos dando testemunho. Agora, se pelo fato do Espírito Santo estar relacionado com seres inanimados, dando testemunho, isso faria do Espírito Santo uma coisa? Então, e quando o Espírito Santo está junto com pessoa testificando? Faria do Espírito Santo uma pessoa também. Por essa lógica, por esse raciocínio utilizado pelas próprias testemunhas de Jeová. Por exemplo, Atos capítulo 5, versículo 32 está escrito: e nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Nós quem? Os apóstolos ali falando. Eles são testemunhas junto com o Espírito Santo. Então, se pelo fato do Espírito Santo estar junto de coisas inanimadas, testificando, dando testemunho, torna o Espírito Santo uma coisa, então o Espírito Santo, quando está junto de pessoas testificando, torna também o Espírito Santo uma pessoa. É simples, é uma questão de lógica. Então você perceba como que a organização vai enganando as testemunhas de Jeová. E muitas testemunhas de Jeová não raciocinam. O que elas fazem? Elas creem cegamente no que o corpo governante diz através dessa literatura fraudulenta. Aí eles prosseguem aqui dizendo, olha, agora eles vão associar o Espírito Santo com qualidades. Insta-se as pessoas a ficarem cheias de Espírito Santo em vez de vinho. Fala-se delas como estando cheias de Espírito Santo, do mesmo modo como estão cheias de qualidades como sabedoria, fé e alegria. Tais expressões não seriam tão comuns se o Espírito Santo fosse realmente uma pessoa. Essa linha de raciocínio, ela segue a de cima que nós acabamos de ver. Ela é falaciosa e nós vamos provar por que ela é falaciosa. Bom, eles falam que o Espírito Santo aparece junto com qualidades. É lógico que qualidades não são pessoais, não são pessoas, não têm personalidade, como fé, amor, esperança, paz. Agora, por que o Espírito Santo aparece junto destas qualidades no mesmo versículo? Porque é o Espírito Santo que produz essas coisas. Isso nada mais é do que o que Paulo escreve lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o que ele chama de fruto do Espírito. É o Espírito Santo que produz a fé, a paciência, a paz, o amor nos crentes, nos cristãos. E é por isso que ele aparece junto dessas qualidades. Não que o Espírito Santo seja uma coisa, como é um elemento, uma qualidade, uma virtude, como fé, esperança e amor. Tá? É porque o Espírito Santo é que produz tudo isso. A Bíblia fala para nós revestirmos de algumas qualidades. Por exemplo, lá em Efésios capítulo 6, versículo 11, Paulo diz, revestivos de toda a armadura de Deus, ou seja, da couraça da justiça, da fé, da salvação. Tudo isso são qualidades, virtudes espirituais que Deus dota os seus salvos, né? Os cristãos. E aqui fala para nós nos revestirmos de tudo isso. Também fala para nós revestirmos de poder. Olha que Jesus prometeu. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quem é este poder? O Espírito Santo. Então nós podemos ser revestidos do Espírito Santo, revestidos de qualidades. Agora,
Olha que estranho. A Bíblia fala para nós estarmos revestidos de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Ora, mas a gente não é incentivado por Paulo a nos revestir de qualidades? Mas agora fala para nós nos revestirmos de Cristo. Ora, Cristo é uma pessoa. E por que nós devemos revestir de uma pessoa e revestir de qualidade? Então veja, é a mesma linha de raciocínio das Testemunhas de Jeová. Assim como as qualidades, nós revestimos de qualidades e revestimos de Cristo, não faz de Cristo uma coisa despersonificado, assim também nós nos revestimos de fé, amor e do Espírito Santo, não faz tão pouco o Espírito Santo ser uma coisa, ser despersonificado. Entendeu o raciocínio? Vai guardando isso aí, tá? Porque você tem que raciocinar de acordo com a mentalidade tosca das Testemunhas de Jeová. Perguntas idiotas merecem também uma resposta à altura. Se a associação do Espírito Santo com algumas qualidades que não são pessoais torna o Espírito Santo algo não pessoal, ou seja, algo despersonificado, então, e quando o Espírito Santo é associado com pessoas? Aí tornaria o Espírito Santo também uma pessoa? Porque, veja bem, é a mesma linha de raciocínio das Testemunhas de Jeová. Se pelo fato do Espírito Santo aparecer no mesmo versículo junto com algumas qualidades torna o Espírito Santo também uma coisa, então quando o Espírito Santo aparece junto com algumas pessoas no mesmo versículo, tornaria, no mínimo, o Espírito Santo também uma pessoa. Ou, de modo contrário, tornaria essas pessoas algo desprovido de personalidade se o Espírito Santo fosse apenas uma coisa. Está conseguindo raciocinar? Olha o que Paulo fala em Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Aqui o Espírito Santo está associado a duas pessoas, ao Pai e ao Filho. Então isso tornaria, na mentalidade, seguindo a lógica das Testemunhas de Jeová, o Espírito Santo também uma pessoa. E no batismo? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, novamente, o Espírito Santo está associado a duas pessoas. Então, isso tornaria também o Espírito Santo uma pessoa. Então, se o Espírito Santo é associado a qualidades e isso torna o Espírito Santo uma coisa e não uma pessoa, então o Espírito Santo associado com pessoas tornaria o Espírito Santo também uma pessoa. Tá? É basicamente esse o raciocínio. Aí eles vão continuar aqui dizendo, ó, além do mais, ao passo que alguns textos bíblicos dizem que o Espírito fala, outros mostram que isso era realmente feito através de seres humanos ou de anjos. Aí eles vão citar Mateus, Atos e Hebreus, tá? Esses textos não dizem nada contra a personalidade do Espírito Santo. A ação do Espírito nestes casos é comparável a de ondas de rádio, que transmite mensagem entre pessoas distantes uma da outra. Qual que é a lógica aqui? É falar que muitas vezes, quando a Bíblia fala que o Espírito Santo falou, mas na verdade quem falou são pessoas que falaram e não o Espírito Santo. É mais ou menos como o rádio, né? As ondas do rádio. Né? Apesar de ser impessoal, ele transmite uma mensagem. Olha os exemplos que eles citam aqui, olha. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que é a vez de falar, porque nesta mesma hora vos será ministrado o que é a vez de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Veja, não está dizendo que é Deus, Jeová, que está falando, é o Espírito de Deus é que está falando através dos discípulos. Não importa se ele fala diretamente ou fala através dos homens. O que importa é que o Espírito Santo está falando. Esta que é a grande questão. Tá? Ninguém em sã consciência falaria que o rádio está falando por si mesmo. O rádio não fala por si mesmo. O rádio simplesmente traduz, né, ou transmite a voz de uma pessoa. Mas não é este o caso aqui que o versículo está dizendo. Aqui o versículo diz claramente que é o Espírito Santo quem está falando. Por exemplo, Atos, e todos ficaram entre si discordes e despediram-se dizendo Paulo esta palavra, bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías. Ou seja, quem está falando é o Espírito Santo através do profeta para o povo de Israel. Agora, se pelo fato
do Espírito Santo falar através de outras pessoas não torna o Espírito Santo um ser pessoal, tampouco Jeová, ou Javé, né? Eu não gosto de usar a palavra Jeová, mas Javé, ele pode ser também uma pessoa. Por quê? Porque a Bíblia fala também que Deus falou muitas vezes pelos profetas. Olha que diz Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, é Deus que está falando pelos profetas. Isso tornaria Deus um ser impessoal? Lógico que não. Assim também, quando o Espírito Santo fala pelos profetas, não torna o Espírito Santo o ser impessoal também. Tá? Vamos raciocinar de acordo com a lógica tacanha das Testemunhas de Jeová. Aí você percebe que eles não têm razão quando eles atacam a personalidade do Espírito Santo. A Bíblia não mostra apenas que o Espírito Santo falou através de outras pessoas. Tá? A Bíblia mostra que o Espírito Santo fala diretamente com as pessoas. Tá? Isso as Testemunhas de Jeová não mostram nesta brochura aqui, fraudulenta, que elas tentam despersonificar o Espírito Santo. Por exemplo, eu vou citar vários textos aqui, tá? Você pode ir acompanhando aí. Por exemplo, até lá no Antigo Testamento, olha o que está escrito em Ezequiel 3:24. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. Olha aqui, é o Espírito Santo, não está usando outra pessoa, não está falando por seres humanos. Aqui é o próprio Espírito Santo é que está falando para o profeta. Tá? E não é numa maneira metafórica, ele disse, tá? Literalmente, entra, encerra-te dentro da tua casa. João 16:13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Veja bem, o Espírito Santo não é simplesmente uma onda de rádio, uma força elétrica, não. Ele ouve, tá? O que ele ouve, ele transmite para os discípulos. É isso que Jesus está falando quando o Espírito Santo falará. O que ele falará? Aquilo que ele ouviu. Somente um ser inteligente pode ouvir, decodificar, racionalizar o que ele ouviu e assim transmitir aquilo que ele ouviu, falando expressamente para outras pessoas. Há mais versículos bíblicos que falam, que mostram o Espírito Santo falando. Por exemplo, e disse o Espírito a Filipe, Atos 8:29, chega-te e ajunta-te a este carro. Veja, o Espírito Santo está falando diretamente a uma pessoa, a Filipe, e Filipe obedece à voz do Espírito. Ainda em Atos 10:19 ao 20, e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 homens te buscam, levanta-te, pois desce e vai com eles, não duvidando, porque eu quem? Eu os enviei, o Espírito. O Espírito é aquele que faz a ação de levar Pedro até aqueles homens. E diz que esta ação é dele, de quem? Do Espírito. Atos 11:12. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo. E disse-me o Espírito que fosse com eles, ou seja, o Espírito novamente falou com Paulo. Atos 13:2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Ainda você tem Hebreus 3, do 7 ao 10, Hebreus 10, do 15 ao 16, que fala sobre o Espírito Santo expressando palavras e falando diretamente às pessoas. Isso aqui, meu amigo, não pode ser personificação. Isso aqui é uma pessoa falando com uma outra pessoa de verdade. Tá? 2 personalidades falando uma com a outra. Agora eu gostaria que as Testemunhas de Jeová tentassem encontrar, por exemplo, a morte, o pecado, o sangue, a sabedoria, falando desta maneira, tá? Ordenando, racionalizando, tá? Ouvindo, enviando, separando, entristecendo, você não vai encontrar. Sabe por quê? Porque todas essas coisas são de fato personificações, mas o Espírito Santo não precisa ser personificado, porque ele é uma pessoa de fato, como a Bíblia Sagrada nos diz. E aí, por último, né, as Testemunhas de Jeová vão colocar aqui, olha. Em Mateus 28:19 faz referência ao nome do Espírito Santo, mas a palavra nome nem sempre significa um nome pessoal, quer em grego, quer em português.
quando falamos em nome da lei, não nos referimos a uma pessoa, referimos ao que a lei representa, sua autoridade. Quadros verbais no Novo Testamento, de Robertson, diz: o uso de nome, anoma, é comum na Septuaginta e nos papiros, para poder ou autoridade. Fecha aspas. Assim, o batismo em nome do Espírito Santo reconhece a autoridade do Espírito, que é de Deus e que opera pela vontade divina. Vamos aqui destrinchar algumas falácias aqui. Primeira coisa, ele fala que o nome do Espírito Santo nem sempre significa um nome pessoal. Se for assim, então em relação ao Pai e ao Filho também não é nome pessoal. Então, se um nome nem sempre é um nome pessoal e faz disso um ser não pessoal, então o Pai e o Filho também não pode ser pessoal. Tá? Outra questão, quando falamos em nome da lei, eles vão dar um exemplo, quando falamos em nome da lei, não nos referimos a uma pessoa, referimos ao que a lei representa, sua autoridade. Veja bem, eles fizeram aqui um anacronismo. O que eles fizeram? Pegaram um exemplo moderno, ora, para em nome da lei, e aplicaram na Bíblia, sendo que a Bíblia não existe esse tipo de exemplo. Não existe esse exemplo na Bíblia, tá? Todas as vezes, aí eles vão citar aqui um estudioso, um dos maiores estudiosos do grego de todos os tempos, Robertson, no seu famoso Quadros Verbais do Novo Testamento, falando que o uso do nome aqui é comum na Septuaginta e nos papiros para poder ou autoridade. Sim, Robertson fala isso, mas onde está aqui a deturpação? Quando Robson fala isso, ele está falando que esse poder e autoridade sempre vem de uma pessoa, nunca de coisas inanimadas. Pode ler o livro de Robertson, onde ele dá o exemplo de nome é de autoridade e poder, mas autoridade de poder sempre de uma pessoa, nunca de coisas inanimadas. Aqui que está o grande truque das Testemunhas de Jeová. O que elas fazem? Elas deturpam a ideia do autor para tentar se ajustar às suas heresias. Tá? Isso aqui é um truque, tá? Mas foi desmascarado aqui. Aí eles concluem: assim o batismo em nome do Espírito Santo reconhece a autoridade do Espírito que é de Deus. Não havia necessidade. Tá? Por exemplo, poderia ser batizado em nome do Pai e do Filho, só isso. Porque cargas d'água, o apóstolo ou o próprio Jesus iria colocar o Espírito Santo, sendo que ele era uma força desprovida de personalidade, tá? Falando do nome dele junto com o Pai e o Filho, sendo que o Espírito Santo não tem nenhuma importância nesse sentido aí da salvação. Tá? Não tem nenhuma importância, mas o Espírito Santo foi colocado junto com o Pai e o Filho, porque ele, o Pai e o Filho são de fato uma pessoa que possui autoridade divina. Preste atenção, que aqui não fala nos nomes do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo. Fala no nome no singular. Tá? O nome está nas três pessoas da Santíssima Trindade. Eles vão falar aqui sobre a questão do ajudador. Eu não vou repetir isso aqui, porque eu já fiz um vídeo à parte. Você pode acessar esse vídeo onde eu trabalho apenas com a questão do gênero neutro e a questão do artigo em relação às objeções que eles fazem aqui. Tá? E aí, no fim, eles vão citar novamente o teólogo católico Fortman. Eles falam assim, olha, várias fontes reconhecem que a Bíblia não apoia a ideia de que o Espírito Santo seja a terceira pessoa de uma trindade. Por exemplo, a Enciclopédia Católica diz: em lugar algum do Velho Testamento encontramos indicação clara da existência de uma terceira pessoa. É claro que não. Eu não tive tempo aqui de ver no original, tá? Porque tem vários volumes, mas com certeza a Sociedade Torre de Vigia, assim como ela fez com Fortman, que eu vou citar aqui na íntegra, ela retirou do contexto a Enciclopédia Católica, tá? Enciclopédia Católica. Católicos são trinitaristas. Você acha que um católico iria depor contra o Espírito Santo? Tá? Erguer provas contra o Espírito Santo? Meu amigo, raciocine um pouquinho. Eles dizem aqui, ó, o teólogo católico Fortman: os judeus jamais consideraram o Espírito como sendo uma pessoa. Tampouco existe evidência sólida de qualquer escritor do Velho Testamento tivesse tido tal conceito. O Espírito Santo é usualmente apresentado nos sinóticos, evangelhos e em Atos como força ou poder divino. Agora vamos ver aqui o que Fortman diz na íntegra. Isso está na página 6 do livro O Deus Triuno.
Olha o que ele diz, olha, o espírito de Yahvé era frequentemente descrito em termos pessoais. O espírito se entristeceu, guiou os homens, instruiu-os, fez com que descansassem, mas parece bastante claro que os judeus nunca consideraram o espírito como uma pessoa, nem há qualquer evidência sólida de que qualquer escritor do Antigo Testamento tenha essa opinião. Alguns estudiosos hoje sustentam, no entanto, que embora o espírito seja geralmente apresentado como uma força divina impessoal, existe uma suposição subjacente de que o espírito era um agente consciente, o que fornecia um clima no qual a pluralidade dentro da divindade era concebível. Viu? Dentro do contexto completo do que Fortman disse, você entende melhor a citação fora do contexto que a Sociedade Torre de Vigia fez. Fortman não está depondo quanto à personalidade do Espírito Santo. Tá? Ao contrário, está dizendo que no Antigo Testamento os judeus não tiveram esta revelação do Espírito como sistematicamente como uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Tá? Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo não apresentava qualidades pessoais no Antigo Testamento. É isso que Fortman está falando dentro do contexto geral da passagem. Então você percebeu como as testemunhas de Jeová, elas citam os teólogos fora do seu contexto. E tem mais citações aqui, olha. Citações da Nova Enciclopédia Católica, tá, do Dicionário Católico, que eu não vou ficar me detendo aqui com essas deturpações fora do contexto que as testemunhas de Jeová fazem. Eu falei para você que eu já vou deixar aqui o link onde você pode ir diretamente neste artigo em inglês e ver o que estes irmãos descobriram sobre como as testemunhas de Jeová são desleais ao citar teólogos e obras teológicas fora do contexto, fazendo elas falarem o que elas não dizem no original dentro do seu contexto, tá bom? Existem mais argumentos, tá? Que as testemunhas de Jeová usam. A questão do nome, o Espírito Santo não tem nome, por que o Espírito Santo, como que pode uma pessoa estar dentro de 120 pessoas ao mesmo tempo, e por aí vai. Existem outros argumentos, tá? Tão fracos quanto esse que acabamos de analisar agora, tá bom? A pergunta que devemos fazer é, devemos crer na Trindade? Sim, devemos crer. Primeiro, porque é uma revelação de Deus. Tá? Uma revelação que ultrapassa todo o nosso entendimento. Nós estamos trabalhando com a vida íntima do Deus poderoso. Tá? Apesar de estar fora da razão ou ultrapassar a nossa razão, isso não é uma objeção bastante para negarmos a doutrina da Santíssima Trindade. E também porque a Bíblia mostra que existe 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que são chamadas de Deus. Porém, a Bíblia fala que existe um único Deus verdadeiro. Então, eu tenho que me pautar pela revelação que Deus faz dele mesmo nas suas escrituras, e não pelo que eu consigo entender, o que o meu raciocínio consegue entender sobre o que deveria ser ou quem deveria ser Deus. Tá? Agora, a minha pergunta é, deve-se crer na Trindade da brochura das Testemunhas de Jeová? Não. Devemos crer nessa brochura? Não. Isso aqui é uma obra falaciosa, que deturpa não só obras teológicas, deturpa teólogos também ortodoxos e trinitarianos e também deturpam as escrituras sagradas. Então isso aqui, olha, você deve fazer isso, jogar no lixo, meu amigo, porque isso aí não passa simplesmente de um engodo satânico para enganar você e levar você longe da revelação do único Deus verdadeiro. Você que é testemunho de Jeová, faça um bem a você mesmo, tá? Pesquise a Bíblia, analise a Bíblia por conta própria e você verá que o Espírito Santo não é só uma pessoa, mas é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Liberte-se das garras da Sociedade Torre de Vigia, pelo amor de Deus. Tá? Muitas pessoas têm feito isso, muitos têm se libertado e hoje têm aceitado o único Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Tá? Deixe o seu comentário, também fazendo as suas objeções, você é testemunho de Jeová. Olha, por que eu acho que você não está correto nisso que você disse? Então deixe o seu argumento aqui, tá? Ou me aponte alguma literatura ou algo que eu possa pesquisar, tá? Uma bibliografia, onde mostra que o Espírito Santo não é uma pessoa e muito menos Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Fora isso, eu vou continuar crendo no que a Bíblia diz. Tá?
Também, se você não for inscrito, inscreva-se e divulgue nosso vídeo aí para as pessoas serem libertas das garras de seitas como as Testemunhas de Jeová, com seu engodo a respeito da Santíssima Trindade e especialmente sobre a pessoa e a divindade do Espírito Santo. Tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Até lá!